Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, companheiros de viagem através das páginas da Bíblia, eu estou de volta. Esse é mais um excepcional, fantástico, espetacular episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Esse é o episódio número 312, Lucas capítulo 13, a parte 2. Quarta temporada vendo o Evangelho de Lucas, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E hoje está imperdível mais uma vez, como todos os outros episódios, né? Hoje nós vamos ver aquela oportunidade que Jesus teve ali de praticar um ato amoroso contra aquela mulher que andava encurvada e oprimida ali há já 18 anos na sinagoga. Vamos falar um pouquinho mais sobre o reino de Deus, como nós falamos no episódio anterior, tá bom? Não sai daí, vai lá na Bíblia, leia o capítulo 13 do Evangelho de Lucas, depois vem para cá com o coração tranquilo, calma, para você poder ouvir a nossa explanação e compreender essa pregação expositiva aqui, tudo aquilo que o texto tem para nos ensinar, tá bom? Então vamos lá. Jesus ele se encontrou no dia de sábado lá na sinagoga, você encontra isso no texto. E estando no lugar certo, na hora certa, ele encontrou algo mais do que presumivelmente ele foi buscar. Lá, ele viu uma mulher que havia 18 anos, ela estava sendo afligida no corpo e ela ficou curvada, ela andava encurvada. Não apenas ela estava sujeita a privações muito consideráveis, mas como alguém cuja figura era aparentemente desagradável, ela foi exposta ao ridículo do irreverente e do sem coração, motivo de zombaria. E isso sem interrupção para uma proporção muito grande da vida humana, meus queridos. Aqui estava um objeto muito apropriado de terna piedade, se o caminho estivesse livre de ajuda divina. Nós vemos aqui a manifestação da simpatia de Jesus, como ele se importa com o outro, com a dor, com aquele que está ferido, machucado. Ele imediatamente falou com suas palavras de alegria, bondade, despertando esperanças que ela não acalentava há muitos anos. E então ele colocou sobre ela um toque de cura. Ele colocou as mãos sobre ela. Isso significa muito. Quando Deus coloca a mão sobre nós, significou tudo para essa mulher. Com uma nova esperança em seu coração, que esse gentil e forte profeta de Nazaré colocasse sua mão de amor e poder sobre a sua pessoa. Então ela sentiu o quão perto ela havia chegado. A lesão por doença longa foi desfeita em um momento único e a rigidez de 18 anos foi imediatamente relaxada. A grande cura elevou a plena estatura e a dignidade e capacidade de feminilidade perfeita a alguém que havia sido impotente e irremediavelmente desfigurada e aleijada por muitos anos. A presença do erro humano, suas múltiplas consequências. Ao nosso redor, meus queridos, está a ignorância, incredulidade, vício, crime, o pecado. E ao nosso redor, portanto, também está a pobreza, carência, sofrimento, degradação, morte, vergonha. Nenhum homem que tem um olho aberto para a condição dos outros seres humanos como ele pode deixar de ver dia após dia alguém que está lamentavelmente
despertando a mais profunda e terna compaixão naqueles que têm amor e se importam pelo semelhante. Pela nossa voz, falando a palavra bondosa, verdadeira, esclarecedora, que dá esperança. Pelo nosso toque, nós não teremos sucesso sem isso. Tomar um homem pela mão, colocar uma mão fraternal sobre o seu ombro, é uma forma de entrar em contato curativo com ele. É aproximar-se daquele que procuramos abençoar. É dar-lhe a sensação de que, em vez de ficar à distância, nós sentimos, possuímos e reivindicamos a nossa fraternidade com ele. É estar no mesmo nível com ele, o nível de nossa humanidade comum, nossa humanidade errante, sofredora, esforçada, aspirante. É ser onde o poder de cura e restauração pode ser exercido e recebido. O resultado do nosso toque de cura. Nós exercemos a influência que eleva o caído. O primeiro resultado é a iluminação a respeito de si mesmo. Então, fé em um Salvador divino, retidão de caráter, elevação de espírito. O homem é endireitado. Ele não está mais curvado em uma escravidão espiritual. Não. Com os olhos voltados para a terra, ele permanece de pé agora, em liberdade espiritual, em pureza de coração, em uma grande abençoada esperança, porque ele alcança, por meio do amor cristão, uma nobre elevação. Então ele anda no caminho da vida com verdadeira dignidade, toda alegria de alma, dando glória ao grande curador divino, nosso Deus. Nós podemos classificar essa mulher entre os buscadores mais sinceros, pois o fato de que, com uma enfermidade corporal tão grave como a dela, ela foi encontrada na casa de Deus. Isso evidencia a sua devoção. Ela foi até lá, podemos supor, para buscar refrigério, força espiritual, que pode ser encontrada na adoração, na aproximação com Deus e no aprendizado de sua vontade. Sim, ela achou isso como de costume, mas ela achou muito mais. Ela encontrou uma restauração imediata e completa da sua antiga queixa. Ela encontrou uma nova vida diante dela. Ela encontrou um novo mestre, um Senhor de amor e poder, em cuja pessoa e em cujo ministério Deus estava se manifestando graciosamente a ela, meus queridos. Se formos ao santuário, à casa de Deus, com uma postura totalmente não espiritual, sem uma fome em nossa alma, provavelmente nós iremos embora vazios. Mas se formos lá para adorar a Deus, perguntar sobre sua vontade, desejosos de oferecer a Ele o serviço que Ele pode aceitar, obter dele a bênção que Ele está disposto a conceder, então não é apenas possível, mas provável que podemos garantir mais do que buscamos. Deus se manifestará a nós de maneiras que não prevíamos. Nos mostrará o caminho que nunca vimos antes. Vai tirar o fardo que pensamos que deveríamos trazer para casa em nosso coração. Oh, glória a Deus! Ele nos encherá com a paz ou a esperança que excede todo o nosso entendimento. Ele abrirá para nós portões de sabedoria ou alegria que nunca pensamos encontrar. Jesus Cristo eliminou completamente as críticas, as censuras dos chefes da sinagoga. Se era certo, no dia de sábado, cumprir um cargo gentil de pouco valor considerável para um animal, quanto mais deveria ser certo prestar um serviço inestimável pelo exercício momentâneo de uma forte vontade a uma pobre irmã sofredora, que era um dos filhos de Abraão e um do povo de Deus.
como podemos gastar melhor as horas que são sagradas, não apenas para o descanso corporal, mas para o avanço espiritual, do que fazendo um trabalho que é peculiar e enfaticamente divino, ajudando os desamparados, aliviando o sofrimento, enriquecendo os pobres, iluminando os que estão nas trevas, libertando aqueles que estão em apuros, levantando os que estão curvados. Quando nós pensamos em tudo isso, e no reino de Deus aqui do capítulo 13, do versículo 18 ao 19, versículo 18 e 19, nós quando pensamos aqui nesse texto, nós não podemos deixar de ficar impressionados com a confiança, chegando até o sublime que Jesus Cristo acalentou no triunfo de sua causa sagrada. No início foi representado por um carpinteiro judeu, um jovem nascido de pais muito humildes, iletrado, inexperiente, sem quaisquer recursos expressivos, desprezado pelas autoridades sociais e eclesiásticas de seu tempo, ensinando doutrinas que estavam acima da popular apreensão ou que contrariavam os preconceitos populares. Ele era incapaz de encontrar um único homem que simpatizasse inteiramente com ele no seu grande desígnio, avançando firme e destemido em direção à perseguição, traição, uma morte ignominiosa e precoce. Aqui estava um grão de fato, algo que aos olhos do homem era totalmente insignificante, destinado a perecer em muito pouco tempo. Mas vamos olhar para o seu crescimento maravilhoso. Verdadeiramente ele era menor de todas as sementes, mas tornou-se a maior de todas as plantas. O grão cresceu, se tornou uma grande árvore. Apesar de toda a oposição determinada de outras religiões que se ressentiram e resistiram à sua pretensão de suplantá-las. A violência sanguinária do poder civil, que quase por toda parte se esforçou para afogar a mensagem no sangue de seus adeptos. A hostilidade do coração humano, que se opôs continuamente à sua pureza, sua espiritualidade, seu altruísmo. O dano mortal causado a ele pela inconsistência, a infidelidade, as dissensões entre os seus próprios discípulos, mas espalhou-se com maravilhosa rapidez. Em 3 séculos, o Evangelho, a palavra de Deus, ela triunfou sobre o paganismo do mundo conhecido, tornou-se a fé aceita da Europa e da maior parte da América, de muitas ilhas do mar. Ganhou uma posição firme nos outros continentes, no meio dos mais veneráveis sistemas de erro religioso. Desde a purificação de seu credo e o despertar de seus membros para seus altos privilégios, o Evangelho fez um imenso avanço em direção ao objetivo de um triunfo completo. Provou ser um poder benigno e edificante onde quer que fosse plantado, refúgio, força e esperança do mundo humano. Era como fermento que uma mulher escondeu, não espalhado sobre a superfície, mas colocado no coração dela, ali para se espalhar, permear, trabalhando do centro para a superfície. Este é também o método do Evangelho, distinto daquele da lei. A lei exerce o seu poder na direção oposta, de fora para dentro. A lei ela age diretamente, meus queridos, sobre o comportamento, deixando que o comportamento se torne hábito e o hábito se torne um princípio. Mas veja que Jesus Cristo ele coloca o fermento da verdade divina na mente, no entendimento e nos ensina a pensar em Deus, em nós mesmos, no pecado, na justiça, no presente e no futuro. Então a verdade divina ela afeta os nossos sentimentos, produzindo admiração, reverência, temor, esperança, confiança, amor. Glória a Deus.
Daí determina os desejos e convicções e nos leva à escolha, decisão, determinação plena e final, de dentro. É daí, movendo-se para a superfície, decide o comportamento, termina em uma retidão de ação, excelência de vida. E assim o homem inteiro, a natureza completa, ela é fermentada. Da mesma forma, a verdade divina é colocada no coração da comunidade e une, uma vez colocada lá, ela se comunica de homem para homem, de casa a casa, até que toda a nação seja levedada. Mas o homem pode perguntar: como toda a minha natureza pode ser completamente levedada com o princípio cristão, perfeitamente adoçada, purificada, renovada, como não é agora? Nós temos o suficiente, meus queridos, da verdade de Cristo alojada em nossas mentes para este grande e elevado propósito. Temos. Nós estamos pensando como Cristo quis que pensássemos. Em nosso divino Pai, em nosso espírito humano, em nossa vida humana, nas necessidades, reivindicações de nosso próximo, em dar, perdoar e na vida eterna. O pensamento de nosso mestre sobre essas coisas, esses grandes, decisivos e determinantes temas, está escondido nos nossos corações, fazendo o seu trabalho renovador dentro de nós. Precisamos fazer essa pergunta hoje. Cristo diz: vinde a mim. Ele também diz: aprende de mim. Estamos aprendendo diligentemente, devotadamente, mansamente de Cristo, recebendo cada vez mais de sua verdade santificadora e transformadora em nossa mente, para estimular o nosso sentimento, regular nossas escolhas, embelezar e enobrecer nossas vidas. Pense nisso, meus queridos, e volte no próximo episódio para nós continuarmos meditando na fantástica e maravilhosa Palavra de Deus. Eu te encontro lá. Um abraço, até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.